Vamos mergulhar em um argumento bem conhecido sobre a idade da Terra. Um argumento que usa um único elemento como peça central, o hélio. A questão é a seguinte: será que a quantidade de hélio que existe hoje na nossa atmosfera pode de fato nos dizer há quanto tempo nosso planeta existe? Pois bem, o ponto central do argumento que a gente vê em trabalhos de autores como Jonathan Sarfati é exatamente este. A ideia, à primeira vista, parece bem simples. Se o nosso planeta fosse muito, muito antigo, deveria haver uma quantidade gigantesca de hélio na atmosfera, muito mais do que a gente mede. Essa aparente falta de hélio, portanto, é usada como uma suposta evidência de que a Terra é jovem. Vamos entender o passo a passo desse raciocínio. Primeiro, é um fato que o hélio é produzido de forma contínua nas rochas da Terra pelo decaimento radioativo. Segundo, o argumento parte da premissa de que esse gás, mesmo sendo leve, escapa muito, mas muito devagar para o espaço. Terceiro, a consequência lógica seria que, com o passar de milhões de anos, esse hélio todo iria se acumular na atmosfera. E, finalmente, a conclusão. Como não encontramos essa enorme quantidade de hélio, é porque não houve tempo suficiente para que ele se acumulasse. Só que é exatamente aqui que a gente encontra o problema fundamental desse argumento. Embora a lógica pareça seguir uma linha reta, ela se baseia numa premissa totalmente equivocada sobre como a nossa atmosfera funciona. É o que chamamos de falácia do sistema fechado. E aqui está a premissa, que, embora não seja dita com todas as letras, sustenta todo o resto. A ideia de que a atmosfera é como uma caixa com a tampa lacrada. Tudo que entra fica aqui dentro para sempre. Mas a pergunta que muda tudo é: a atmosfera é mesmo um sistema fechado? A resposta, como vamos ver, é um sonoro não. Essa comparação deixa a diferença bem clara. De um lado, temos um modelo simples de acúmulo, que assume um sistema fechado. O hélio só entra e a quantidade só aumenta. Do outro lado, temos o que acontece na realidade, o modelo de equilíbrio dinâmico, um sistema aberto. É como uma pia com a torneira aberta, mas com um ralo também aberto. A água entra, mas também sai. O nível da água pode ficar estável, não importa quanto tempo a torneira esteja ligada. Com o hélio acontece a mesma coisa. A quantidade na atmosfera é um balanço entre o que entra e o que sai. E o mais interessante é que essa não é uma ideia nova, inventada só para responder esse argumento. Já em 1957, o cientista Melvin A. Cook publicou na prestigiosa revista Nature exatamente essa conclusão. Ele percebeu que o tal hélio faltante, na verdade, não estava faltando. Ele tinha simplesmente escapado. Ou seja, a ciência já havia identificado e resolvido essa questão há décadas. Tudo bem. Se o hélio escapa, a próxima pergunta que surge é bem óbvia. Como? Como um átomo consegue, na prática, vencer a gravidade do nosso planeta e ir embora para o espaço? Existem mecanismos físicos bem conhecidos para isso. O principal mecanismo é chamado de escape de Jeans. Imagina que lá no topo da atmosfera, na exosfera, as partículas estão se movendo a velocidades altíssimas. Como os átomos de hélio são extremamente leves, uma parte deles, por puro movimento térmico, acaba atingindo a velocidade de escape da Terra, que é de mais de 11 km por segundo, e simplesmente vai embora. É um processo físico constante e inevitável. Mas não para por aí não. Além desse escape térmico, existem outros processos que também dão uma força. O chamado vento polar, por exemplo, acelera íons de hélio para fora do planeta através dos polos. Partículas superenergéticas que vêm do espaço podem colidir com a atmosfera e literalmente chutar átomos de hélio para fora. Até o vento solar ajuda nesse processo. Resumindo, não faltam mecanismos para o hélio escapar. E tudo isso nos leva a um conceito muito importante: o tempo de residência. Em média, um átomo de hélio que entra na atmosfera hoje fica por aqui por cerca de 1 a 2 milhões de anos antes de escapar. Pode parecer muito tempo para nós, mas na escala de tempo geológica, isso é um piscar de olhos. O hélio simplesmente não fica na atmosfera por tempo suficiente para se acumular da forma que o argumento sugere. Ok, já vimos a falha conceitual, a ideia do sistema fechado. Mas os problemas não param aí. O argumento também comete erros graves nos cálculos e na sua compreensão da geologia do planeta. O primeiro grande erro quantitativo é partir de uma suposição que é, geologicamente falando, incorreta. A de que 100% do hélio, que é produzido lá no fundo de uma rocha, instantaneamente, puf, vai parar na atmosfera. A realidade geológica é bem mais complexa que isso. Então, se não está tudo na atmosfera, onde está esse hélio todo? Bom, a maior parte dele não está na atmosfera. Uma parte considerável fica presa, literalmente aprisionada, dentro dos cristais dos minerais onde foi formada.
E o maior reservatório de todos, de longe, é o manto da Terra. A liberação desse hélio para a atmosfera é um processo lento, gradual, controlado por coisas como o vulcanismo e o movimento das placas tectônicas. Não é um vazamento instantâneo. E existe uma forma bem elegante de testar essa ideia do escape. É só comparar o hélio com um outro gás, o argônio 40. O argônio também é produzido por decaimento radioativo na crosta, mas ele tem uma diferença crucial. Ele é muito mais pesado. Pesado demais para escapar da gravidade. E o que a gente observa? Exatamente o que o modelo prevê. O argônio, sim, se acumulou na atmosfera ao longo do tempo geológico. O comportamento diferente do hélio é uma confirmação poderosa de que o escape é real e depende da massa do átomo. Então, quando a gente junta tudo, o quadro fica claro. O argumento do hélio falha em múltiplas frentes, de forma independente. Ele erra na geoquímica, ao ignorar que o hélio fica preso nas rochas, erra na geofísica, ao desconsiderar o manto, erra na física atmosférica, ao subestimar o escape, e erra no princípio básico de modelagem, ao tratar a Terra como um sistema fechado. Não é um único erro, é uma cadeia de premissas equivocadas. Agora que vimos as falhas, vamos montar o quebra-cabeça da forma correta. Vamos ver como a ciência moderna entende o ciclo completo do hélio, um cenário muito mais detalhado e preciso. E talvez a evidência mais forte, a prova dos 9 de todo esse modelo, venha de um detalhe muito sutil: os isótopos do hélio. Eles funcionam como uma espécie de impressão digital química que nos permite rastrear de onde os átomos vieram e qual caminho eles percorreram. Basicamente, existem dois tipos principais de hélio. O hélio 4, que já conhecemos, vem do decaimento radioativo. Mas existe também o hélio 3, que é muito mais raro. Ele é primordial, um resquício da nebulosa que formou nosso planeta e que ainda vaza lentamente do interior da Terra, do manto. A proporção entre esses dois isótopos que medimos em gases de vulcões em rochas nos conta uma história complexa, que só faz sentido em um planeta antigo e dinâmico, onde o material do manto profundo se mistura com o da crosta. E assim chegamos ao consenso científico. A Terra é, para o hélio, um sistema aberto em equilíbrio. A entrada de hélio, seja das rochas da crosta ou do manto profundo, é contrabalanceada pela saída eficiente para o espaço. A física, a geologia e os dados dos isótopos, todas essas linhas de evidência independentes apontam para a mesmíssima conclusão. No fim das contas, a baixa quantidade de hélio na atmosfera não é um mistério a ser resolvido. Pelo contrário, é exatamente o resultado esperado em um planeta dinâmico com bilhões de anos. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a quantidade de hélio não nos aponta para uma Terra jovem, o que ela de fato nos diz? Ela nos conta uma história muito mais fascinante. A história de um planeta geologicamente vivo. Um sistema complexo e em equilíbrio, onde as rochas, o manto e a atmosfera estão num diálogo constante com o espaço há bilhões e bilhões de anos.